Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje, nesse domingo, eu venho refletir com vocês sobre uma frase do Paulo Leminski. Essa frase diz que o poder é o sexo dos velhos. Velhos aqui, não necessariamente no sentido da idade, embora há muitas pessoas muito antiquadas e velhas, inclusive de idade na política, fazendo da política uma espécie de carreira, como se pudesse e fosse razoável haver uma carreira política para alguém, como se a política fosse de fato uma profissão. Eu não concordo com isso, eu não sei o que tu pensas, mas voltando à frase, essa frase ela nos revela que o poder é uma espécie de sexo praticado por gente velha. Velha então na idade ou não, eu conheço velhos com 30 anos de idade que têm um pensamento antiquado, como de um velho no sentido de que não pensa as coisas com vivacidade, não olha as coisas com o frescor da vida, olha sempre como se fosse uma experiência do passado. Eu, pessoalmente, sou de um tempo muito conservador em relação ao machismo. Vim de uma família tradicional, com papai, mamãe, irmã, irmão, tudo bonitinho dentro do script, família de bem, cidadãos de bem, meu pai funcionário público, minha mãe do lar. E era domingo, todos os domingos acabava o almoço e eu e meu pai íamos para a sala assistir TV e a minha mãe chamava a minha irmã para cuidar das tarefas da cozinha. Talvez você está pensando assim mesmo, que planeta vocês viviam? Bem, essa era a década de 80, a década que eu me criei. E eram assim as coisas, era dessa forma que as coisas se regiam. É um machismo um pouco fortalecido pela própria atitude feminina. Veja, minha mãe, com o saber que tinha na época, compreendia que essa era uma tarefa feminina de lavar a louça, de cuidar da casa, e cabia aos homens o privilégio de ir para o sofá. Esse privilégio me favoreceu por muito tempo, até o dia que eu conheci uma mulher maravilhosa, a minha esposa, a Ariane, e que me ajudou, né, agora já num outro tempo. Isso não é culpa da minha mãe, isso é culpa de um tempo, de um modelo de cultura. Hoje eu compartilho com ela as tarefas de casa porque eu moro naquela casa também. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer que somos, de certa forma, de uma geração que tem esse pensamento antiquado, velho. E quando esse pensamento antiquado ele se aplica à política, isso fica cada vez pior. Eu trago essa situação da política porque eu moro em Nova Trento, uma cidade linda, maravilhosa. E tem 53% de mulheres na cidade. Mais da metade das pessoas da cidade são mulheres. Agora, adivinha quantos secretários ou secretárias o prefeito, o chefe do Poder Executivo, escolheu para governar com ele a cidade? Você sabe quantos? Nenhum. Todos os secretários são homens. Isso não é uma mera coincidência, isso na verdade revela um modo de pensar, uma visão de mundo, porque coincidência seria haver metade das mulheres, né? Porque existe muita mulher, muitas mulheres aptas para trabalhar em várias funções, inclusive funções que de praxe é masculina, né? A gente pensa o homem em relação às engenharias, mas tem mulheres maravilhosas na área da engenharia, da arquitetura, do planejamento. Então isso já não faz o menor sentido, mas ainda faz sentido na cidade onde eu vivo, onde o prefeito, consciente ou não, escolheu um clube do Bolinha, que são só homens para governar a cidade com ele. Ele talvez não fez nem pensando nisso, mas essa cultura arraigada no nosso inconsciente produz esses efeitos. E aí quando se dá conta, só escolheu o homem para trabalhar com ele. Você talvez está pensando assim, mas e a meritocracia? E se ele escolher os melhores? Mas se você está pensando isso, meu irmão, você está, na verdade, me dizendo que não haveria nessa meritocracia mulheres competentes para governar. Imagine que não. É certo, qualquer chefe do Poder Executivo, se eu tivesse esse privilégio, eu escolheria metade do meu secretariado de mulheres. Primeiro, porque condiz com a população, seria um extrato da população, revelaria meu modo de pensar, por compreender que eu entendo que homens e mulheres têm a mesma competência, e eu faria isso insistentemente, de propósito, porque acredito no potencial das mulheres e porque a gente está no século XXI.
A gente não está mais no século XIX. Então, eu trago um exemplo particular, né, da minha própria família, para dizer que isso também lá na casa dos meus pais já se modificou na minha casa agora com a minha maravilhosa esposa, repensando tudo isso que envolve o machismo e o feminismo, e isso se aplica fortemente na política. Enquanto o poder estiver na mão desses velhos, é isso que vai acontecer. É privilégio apenas para os homens, mas quando a gente tiver um frescor de pessoas com novas ideias do século XXI, esse cenário vai começar a se modificar. E a gente vai ter a chance e o privilégio de ter, governando a cidade, mais mulheres com a sensibilidade delas, com a capacidade delas e inclusive com um toque feminino, porque esse mundo precisa muito disso. Um abraço para vocês, esse foi mais um comentário de Arthur Fabeni. E até a próxima semana. Até mais.